feita. O professor Eduardo Moreira argumentou que se há crise, não é na Previdência, e sim no país, que tendo garantido na Constituição o sistema de proteção social, não consegue crescer o suficiente para mantê-lo. Fato é que se o país tivesse crescido 2% ao ano, metade do que cresceu entre 2005 e 2013, a gente teria hoje um superávit primário de mais de 100 bilhões de reais no país. Como podemos estar apressando uma questão onde a sociedade não sabe ao certo chegar nos números? Segundo o professor, a proteção social existe porque o país é muito desigual. A função dessa Previdência não é equilibrar as contas, é equilibrar uma injustiça social. Beneficia só o regime geral quase 30 milhões de pessoas. Só que essas pessoas têm filhos, têm netos. E com isso, ela beneficia só o regime geral quase 100 milhões de pessoas. Em quase 4 mil municípios do Brasil, a receita dos benefícios da Previdência, só do RGPS, são maiores do que o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Se eles pararem de ter isso, esses municípios quebram. O FMI, nos seus estudos, mostra que quando você aumenta aquele 1% mais rico, você aumenta a parcela de renda dele em 1%, a economia decresce em 5 anos 0,08% ao ano o PIB. Já se você aumenta os mais pobres do país 1% a renda que eles têm direito do país, você aumenta 0,38% o PIB. Por quê? Porque o dinheiro que vai para o mais rico, ele vira aplicação, ele vira estoque. O dinheiro que vai para o mais pobre, ele vira fluxo, ele vira atividade econômica. Questionado se alguma reforma deve ser feita na Previdência Social, o professor respondeu: existe, sim, pequenas coisas que a gente pode fazer relativas à Previdência para ir adaptando a Previdência a essa mudança populacional que a gente tem. Mas veja bem, a lógica e esse exemplo que eu dei da Bolívia mostra isso, a lógica é, um país com tecido social frágil precisa de uma proteção social forte. O que urge nesse país é uma reforma tributária. Falando pelos economistas, Roberto Piscitelli rejeitou a reforma da Previdência do jeito que está. Já o representante do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, DIEESE, vê na motivação para a reforma o desejo de um setor do mercado. Que olha para os circuitos financeiros e para as contas públicas com um grande interesse. Basta dizer que o orçamento da Seguridade Social envolve 800 bilhões de reais por ano. Esta reforma não pode prosperar. É uma questão de justiça social.